Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa casa do programa Mais Conhecimento Monitora, um espaço que a gente faz a disseminação de conhecimento, a troca de experiência entre as pessoas, de profissionais do setor, das pessoas que se interessam pelos nossos temas, especialistas, amigos e clientes, tudo isso sem qualquer custo ou qualquer exigência de nossa parte. O objetivo do programa Mais Conhecimento é justamente criar repertório e capacitar as pessoas que têm interesse nos nossos temas. Hoje, em especial, a gente vai seguir com o tema Recuperação Estrutural de Redes de Água e de Esgoto, contando com a presença do Márcio Servija. Ele é um engenheiro mecânico de formação, especialista em ciências e materiais, e é o atual gerente técnico comercial da Repipe. Repipe é nossa apoiadora neste evento, é nossa parceira, e para quem eu quero manifestar o nosso agradecimento. Então, recados importantes. Essa palestra já está sendo gravada, vai ficar disponibilizada no nosso canal do YouTube. Márcio, gentilmente, vai ceder os slides dessa apresentação, que eu vou tratar de encaminhar por e-mail para vocês. E perguntas e respostas, a gente vai ter muita liberdade. Vocês tanto podem interromper no momento que vocês quiserem, como podem mandar pelo chat, que aí eu vou tratar de interromper o Márcio e fazer as perguntas, ou no final fazemos tudo isso, tá bom? Então, eu quero agradecer, Márcio, muito obrigada, fique à vontade, essa é a nossa casa, o palco é todo seu. Obrigado, Mônica, obrigado a todos. Bom, vamos já dar um screen aqui na apresentação e aí a gente já pode começar. Acho que todos estão vendo minha tela? Sim, estamos. Sim. Perfeito. Bom, a gente vai falar então, como a Mônica comentou, de recuperação de redes de água e esgoto por CIPP, dando um enfoque principalmente na questão de como nasce um projeto desse tipo, quais as etapas, e aí no final a gente tem um vídeo comparativo de uma aplicação para tentar balizar conhecimento e, como a Mônica comentou, aqui é uma troca de experiências, então todas as perguntas que vocês quiserem colocando, mesmo no meio da apresentação, a gente vai indo, voltando, isso não tem problema nenhum. Bom, primeiro a gente, definindo a questão dos métodos não destrutivos, então, de forma bem simplista, é um método de instalação onde eu procuro, com a menor interferência possível, seja na questão tráfego, negócios, moradores, poder recuperar um ativo, uma tubulação, ou uma tubulação de águas pluviais, esgoto, água potável, o que quer que seja, sem que isso possa interferir na vida ou da sociedade, ou da companhia, ou do sistema que quer que seja. Muitas vezes isso inclui questões acessórias e não somente a parte da recuperação em si, como a gente fala, né? Então, a questão das inspeções, detecção de vazamentos e tudo mais. Então, as principais vantagens é procurar sempre a maior produtividade, na maior redução, buscando sempre reduzir o dano ambiental. Então, se a gente pensar que a gente tem uma tubulação de esgoto, onde eu tenho o problema das juntas, e esse esgoto, ele acaba permeando para o solo existente, sempre eu vou estar fazendo uma contaminação, seja ela pontual, ou seja ela mais extensiva. Então, a busca aqui vai ser sempre entender o sistema como um todo, né? E dentro disso, poder criar vantagens e características do processo de recuperação. Só comentando um pouco da questão histórica, o CIPP ele nasceu há torno de 51 anos atrás, na Inglaterra. A ideia principal era uma tubulação oval, ou um ovaloide, né? E aí
um engenheiro inglês chamado Eric Wood partiu com a questão de criar um tecido dentro e recriar a tubulação existente, né? Isso veio com o passar do tempo evoluindo, e hoje a gente vê uma evolução cada vez mais acelerada, tanto na questão dos materiais que compõem o sistema como um todo, como nas questões de cura ou como nas aplicações que isso pode estar levando, né? Então, assim, desde sistemas industriais, onde a gente tem efluentes muito mais corrosivos e que atacam as tubulações, e aí a gente consegue fazer, utilizar de resinas apropriadas para essa tabela de corrosividade, como na questão da cura do sistema manta mais resina, né, que partiu inicialmente de uma questão por água quente, foi evoluindo para vapor, e aí hoje a tecnologia mais avançada que a gente tem passa pela cura por UV, né? E nas mantas, da mesma forma, então, assim, a gente sempre partiu de filmes de poliéster, esses filmes, eles foram sendo melhorados, a questão da resistência mecânica, da capacidade com que isso podia resistir, e aí, ao mesmo tempo, diminuindo da espessura e melhorando o fluxo do efluente existente. Até hoje, o que a gente sabe, o maior diâmetro foi um diâmetro de 3 metros, né, num comprimento aproximado de 300 metros num único lance. Bom, falando bem resumidamente, o CPP, então, é uma técnica que busca fazer a recuperação sem a abertura das valas, né, formado principalmente por um liner, que é um filme de poliéster. Esse filme de poliéster pode ser reforçado com fibra de vidro ou não, e que tem a composição junto de uma resina. Essa resina depende do tipo de efluente em que a gente está fazendo a recuperação, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de efluentes industriais, normalmente você acaba utilizando ou resinas éster-vinílicas ou resinas do tipo epóxi. Quando a gente fala da questão água, acaba indo sempre para uma questão muito mais epóxi pela potabilidade. Então, o mais importante é que, assim, existem soluções diversas para os mais diversos tipos de problemas. E aí, cada sistema é avaliado de forma independente. Eu sempre falo que CIPP é algo que não existe na prateleira, né? CIPP é algo que se complementa com várias técnicas, mas que essas técnicas, elas têm de formas quase infinitas, maneiras distintas de executar um projeto. Onde eu posso usar o CIPP? Bom, a gente pensando na questão cidade, saneamento e tudo o que vem acontecendo, principalmente nesse mercado onde a gente está inserido, praticamente onde tiver uma tubulação, a gente pode usar o CIPP, né? Volta na questão das resinas, obviamente que os projetos são independentes e adequados a cada uma das suas condições. Mas onde a gente olhar nesse sistema todo, a gente pode aplicar. O CIPP, no seu conceito mais amplo, ele vai desde 75 milímetros. Aqui ele tem uma faixa no limite superior de até 2.200. A grande problemática dos diâmetros maiores é a quantidade de equipamento que você precisa dispor para os grandes diâmetros, né? Então, assim, quando a gente começa a dizer, por exemplo, de diâmetros de 2.500, 2.700, a manta é possível de se fabricar? Sim. Só que a questão, quantidade de resina que eu vou ter que empregar no sistema, o peso que esse sistema todo vai ter para que ele possa ser colocado dentro da tubulação. Se isso for, por exemplo, uma cura térmica, quantidade de água que eu vou precisar, então, assim, começa a tomar um volume muito grande, né? Mas existe a possibilidade. Como a gente fala, em engenharia tudo é possível. A questão é só validar a possibilidade de aplicação
com cada uma das coisas. Como a gente falou há pouco, as resíduos, então, elas são adaptadas aos sistemas de água potável, pluvial, esgoto, efluentes industriais. A questão do comprimento que eu posso fazer, ele está muito atrelado ao equipamento que eu tenho disponível. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, ou mais detalhado aqui nessa nossa apresentação hoje, sobre a cura por ultravioleta. Nesses casos, normalmente eu dependo do equipamento, ou seja, do comprimento de cabo que eu tenho no equipamento para determinar o maior comprimento possível. Existem algumas particularidades, por exemplo, quando a gente está falando da recuperação dos sistemas pressurizados, todos os sistemas que fazem parte do conjunto, válvulas, ventosas, elas precisam ser determinadas a posição. Então, muitas vezes eu posso até ter um equipamento com 250 metros de cabo para aplicação. Só que a presença desses elementos me faz ter maiores aberturas e maiores acessos à tubulação. Então, a gente sempre vai validando isso caso a caso. E aí eu tenho que entender que, assim, existem as curas térmicas, que são de água quente e vapor, e o que hoje é o mais avançado e limpo, que é a cura por ultravioleta. Nas duas fotos que a gente tem nesse slide, tem duas condições bastante interessantes. Primeiro, a manta, dependendo da configuração com que eu monto, ou com que eu faço a solicitação para o fornecedor, ela pode ser possível de se adaptar à variação de dimensão, ou seja, como na foto superior, onde eu tenho uma tubulação circular, que passa por uma tubulação quadrada, e aí volta para uma tubulação circular. Então, eu preciso entender como essa variação dimensional vai poder se adequar à variação da manta, mas é possível de executar. E no caso de baixo da foto inferior, a gente já tem um problema um pouco maior. Essa era uma tubulação de água pluvial debaixo de uma ferrovia. Então, assim, o custo da parada da ferrovia, do sistema ferroviário, para a troca da tubulação, era infinitamente maior do que eu tentar determinar uma espessura de manta suficiente para paralisar a degradação da tubulação. Então, o importante é que a gente entenda que o CIPP ele sempre usa o tubo existente como uma forma, então ele nunca vai recuperar a forma original do tubo. Só que a deformação existente, se dimensionada para isso, ela tem a capacidade de poder absorver a carga que eu tenho em cima e não ter mais deformação com o passar do tempo. Bom, falando de planejamento, então, o CIPP ele é uma técnica de recuperação por não destrutivo. A grande importância do tema está em entender que ele não vai trabalhar sozinho num sistema, né? Na verdade, o CIPP ele compreende uma integração de várias outras técnicas para que a tubulação possa estar recuperada, né? Então, entender esse planejamento e essa integração entre todas as áreas faz com que a gente possa ter um projeto de sucesso. Então, ele passa por ter uma inspeção, decidir ou não por um sistema de bypass, passa pela limpeza da tubulação, e aí o CIPP propriamente dito. E em cada uma dessas peças de quebra-cabeça, é como se eu tivesse um PDCA. Ou seja, eu vou sempre planejar, executar, controlar, tomar ação corretiva e assim sucessivamente. Quando a gente olha uma condição como essa, é nesse tipo de exemplo que o CIPP pode ser aplicado. Então, eu tenho uma via importante com elevada característica de veículos, caminhões,
grande interferência, pessoas. E aí eu tenho uma tubulação que precisa ser recuperada, que é essa nossa linha verde, e eu só tinha um ponto de acesso. Por quê? Porque a tubulação se comunicava com uma galeria maior que cortava as duas avenidas. Então, primeiro ponto para a gente poder decidir ou não um projeto. Eu vou conseguir abrir vala numa avenida como essa? Provavelmente não, porque eu vou ter que parar muito do trânsito, vou ter que deslocar muito, mudar muito a região, então é um primeiro ponto. Segundo ponto, era uma tubulação que estava a praticamente 5 metros de profundidade. Então, valas de grande dimensão, escoramento metálico, tinha a ação do lençol, então provavelmente eu teria que fazer algo de rebaixamento do lençol freático, então começo a criar uma estrutura e um tempo de paralisação que a cidade sente muito mais do que o processo de CIPP. Então, aí, nesse caso, a gente partiu para o CIPP. Como é que, a partir do momento em que eu decido estudar o CIPP, quais são as características que eu preciso ter do sistema para poder dimensionar a manta? Então, primeira coisa, obviamente, o diâmetro da tubulação. Depois a gente precisa entender o lençol freático. Então, assim, aonde está posicionado o lençol freático? Ele está acima da geratriz superior? Ele está abaixo da geratriz inferior? Por quê? Porque em cada uma dessas condições, eu tenho uma necessidade de maior resistência mecânica do tubo que eu vou estar reabilitando, ou seja, do CIPP em si. Qual é a altura que eu tenho entre a geratriz superior e o nível de solo? Por quê? Para poder determinar dentro, a gente vai falar da norma um pouquinho, mas se eu tenho uma altura menor, ou seja, a tubulação está mais próxima do nível de solo, automaticamente a minha carga vai ser maior. Mas, por outro lado, se eu tenho uma tubulação muito profunda, eu posso ter a possibilidade de, com o decorrer do tempo, já ter criado os vazios, seja acima da geratriz superior. Então, cada uma dessas condições interfere na tubulação, no dimensionamento do liner para a gente poder executar o sistema. Aí a gente tem quais são as cargas aplicadas, então, eu tenho um dimensionamento que leva em consideração, como aquela primeira case que a gente está falando, que eu só tenho caminhões, ônibus, carros. Tem uma condição distinta, por exemplo, nessa da foto à esquerda, onde eu tenho uma linha férrea, mais carros, mais veículos. Então, em cada um desses casos, a norma ela me dá a possibilidade de entender e aplicar espessuras distintas para cada projeto. A pressão de trabalho, então, assim, quando a gente fala de sistemas pressurizados, existem, vamos falar aqui, 3 condições. Primeiro, a pressão propriamente dita de trabalho da tubulação, a pressão do teste hidrostático, né? E a pressão de vácuo, porque como é um sistema pressurizado, eu vou ter equipamentos que vão abrir e fechar, e aí eu preciso entender como o vácuo vai atuar dentro dela para que a manta possa resistir a tudo isso. E tem um ponto que, assim, é sempre muito importante a gente perceber, principalmente nas companhias de água e esgoto, que existe sempre um aumento do número de pessoas atendidas pelas tubulações. Então, o que hoje é a pressão de trabalho pode não ser o planejamento para vocês daqui 5 anos. E aí, o que a gente precisa sempre olhar? Olhar qual vai ser a minha previsão, para que lado ou para que número de pressão de trabalho eu pretendo estar.
né? Porque se o CIPP hoje ele é dimensionado para uma pressão de 3 quilos de trabalho, e amanhã eu mudo isso para 5 quilos, ele foge do dimensionamento, ou seja, falta espessura. E aí o primeiro ponto crítico que é a inspeção, ou seja, a inspeção sempre ela tem um valor muito grande, porque ela é quem vai mostrar estado da tubulação, nível de assoreamento, ou seja, ela te dá o nível de trabalho de limpeza da rede, ela vai te dizer se a gente tem ramais ou interferências. Então, a inspeção, no final de tudo isso, ela compõe a quantidade de dados para que a gente possa determinar, dentro da STM F1216, qual a espessura de manta. Por quê? Porque na norma eu tenho duas condições de trabalho. Tenho tubos parcialmente deteriorado e totalmente deteriorado. Se a gente voltar um pouquinho aqui nessa foto inferior, a gente percebe que essa tubulação, ela praticamente ela já não tinha mais a estrutura do tubo, né? Então, assim, a parte da geratriz superior, ela era simplesmente uma areia moldada. Então, eu já tinha corrosão de toda a parte metálica. Então, o que eu vou fazer com essa tubulação? Ela vai ser dimensionada para totalmente deteriorada. E aí, baseado no tipo de material que eu vou utilizar no sistema, e aí com as características mecânicas, eu consigo determinar a espessura a ser executada, ou a espessura que eu vou utilizar na manta para esse trabalho específico. Quando a gente fala dos liners para cura UV, eu sempre vou ter um filme de poliéster com fibra de vidro, tenho maiores resistências mecânicas desse sistema formado, e aí, automaticamente, eu acabo tendo espessuras menores. Então, a espessura ela vai poder variar de 3 milímetros, então de 17, 19 milímetros, dependendo de cada fornecedor, mas o mais importante é que o dimensionamento está feito conforme a condição daquela tubulação em especial. Quando a gente tira a fibra de vidro, eu aumento muito as espessuras. Então, sem a fibra de vidro, a gente está falando de espessuras de até 33, 35 milímetros. E aqui só voltando para relembrar a questão da integração, porque a gente vai passar agora por cada um desses passos. Então, a primeira coisa é inspecionar a tubulação, como a gente comentou há pouco, e entender quais são os pontos críticos e o que a gente vai poder trabalhar nessa tubulação. E se a solução realmente é uma solução do CIPP. O que a gente sempre comenta é que, assim, são várias técnicas de sistemas não destrutivos. Então, em alguns casos, o CIPP vai ser a técnica escolhida, mas nem sempre pode ser a mesma técnica e podem existir outras que são tão eficientes quanto. Feito a inspeção, isso gera para a gente um relatório, e aí a gente parte desse relatório. Então, quem está à frente do planejamento do projeto sempre vai olhar qual é o relatório de inspeção que foi gerado. Existem inúmeros equipamentos, então não é o nosso caso aqui discutir, desde diâmetros menores de 50 milímetros até que consigam inspecionar até 2 metros, então é só uma questão de contextualizar a apresentação aqui. Uma vez que eu tenho a inspeção, sei que eu vou partir para o CIPP com a cura por UV, eu preciso entender se eu vou ter um sistema que necessita ser bypassado ou não. E aí existem inúmeras variáveis a serem consideradas. Fluxo, se ele está atrelado muito próximo a uma estação, por exemplo, nas redes de esgoto, se ele está muito atrelado a uma estação elevatória, qual é a ação da água da chuva sobre esse sistema, porque o principal ponto, sempre num sistema de bypass,
é não permitir que o efluente transportado na tubulação original possa ser derramado no solo. Então, independente das condições climáticas ou de contribuições clandestinas, esse tipo de coisa, o bypass ele precisa absorver esse efluente e aí deslocar ele. A quanto se desloca? Outra vez depende do sistema. Você pode ter sistemas de bypass com 300, 400, 500 metros. E você pode ter sistemas de bypass de 50, 60 metros. O que depende disso? Depende muito do plano da obra. Se eu consigo abrir a questão de velocidade de limpeza e de operação, um bypass maior é melhor. A grande sacada é buscar equipamentos que atendam à necessidade da região. Então, por exemplo, essa foto que a gente tem à direita é de uma bomba, uma motobomba, só que ela está montada em um suporte com rodas. Então, eu posso montar e desmontar o bypass diariamente. É diferente de um processo de bombas estacionárias, onde eu vou ter que acabar montando uma central de bombas, ter toda uma identificação, proteção, para que ninguém possa entrar. Então, existem tecnologias que me permitem fazer esse bypass com uma velocidade maior. E aí, na foto da esquerda, são bloqueadores pneumáticos, que têm diversos diâmetros, faixas para tubulações ovaloides, então você consegue ter diversas condições de bloqueio. E aqui uma das formas de bloqueio aí para cada responsável de planejamento pode pensar de uma forma distinta, né? Eu sempre penso na segurança, então o melhor é que você tenha 2 bloqueadores, porque em qualquer uma das situações, seja na sucção, seja na descarga, eu protejo ou as pessoas que estão trabalhando ou os equipamentos que estão lá dentro. Feito a parte do bypass e da inspeção, a gente já parte para a questão da limpeza e da preparação do trecho. Então, a limpeza é algo mais, vamos dizer, mais conhecido de nós, né? É o nosso dia a dia, caminhão de hidrojato, caminhão de combinado. O grande ponto são em situações quando a gente tem elevados níveis de assoreamento. Então, nesses casos, a gente precisa de equipamentos mais potentes e também de bicos com outras condições, seja a condição para maior volume ou maior pressão dentro do sistema. Bom, uma vez que a gente está com todo o equipamento, ou toda a tubulação limpa, inspecionada, a gente parte para a operação do CIPP. Então, a das primeiras etapas é a preparação do trecho. Então, eu uso de um guincho e de um sistema de polias, porque eu vou levar a manta de um lado para o outro. Só para a gente contextualizar. A manta de UV é uma manta que ela já vem impregnada do fornecedor. Então, qual a grande vantagem? Eu não preciso montar uma estrutura de impregnação de manta para poder fazer com que isso gere um espaço na obra ou tenha mais movimentação ou mais pessoas. Então, a obra de CIPP por UV, diretamente, ela já é mais limpa e com o menor número de pessoas trabalhando. Então, eu monto as estruturas, né, nas 2 extremidades, e aí eu tenho um guincho que vai fazer esse papel de trazer a manta de uma extremidade à outra. De uma vez que eu tenho a estrutura montada, a manta ela tem espessuras muito pequenas, como a gente viu, entre 3 a 17 milímetros. E
se eu vou fazer o arraste dela pela tubulação existente, em um trecho de 100, 120, 150 metros, eu tenho que ter a precaução de que essa manta não sofra nenhum dano, nenhum rasgo, durante esse processo de arraste. Então, a primeira operação é a passagem de um plástico de proteção, que é o que a gente chama do gliding foil. Ele fica na geratriz inferior. E ele serve para, ao mesmo tempo que protege a superfície da manta durante o arraste, ele também ajuda na diminuição do atrito durante essa operação. Então, eu coloco o gliding foil na geratriz inferior, de extremidade a extremidade, e aí eu inicio o processo. E aí eu monto, então, com a manta saindo da entrada, ou seja, do PV, normalmente de montante a jusante, uma estrutura de fixação com cintas e gancho, e aí esse cabo de aço do guincho vai me levar ela de uma ponta a outra. Aqui tem toda essa questão de verificar antes dessa puxada a condição da tubulação para que não corra o dano, mesmo tendo a aplicação do gliding foil. De uma vez que eu tenho a manta já colocada no tubo entre as extremidades, cada uma dessas extremidades ela é fechada com um cap metálico, né? E essa manta ela é inflada. Então, a ideia principal é que ele se acomode na tubulação existente, né? E aí, depois de acomodado, um dos lados é aberto e a gente vai inserir a câmera de luz. Então, um sistema de cura por UV, ele parte da premissa de que eu consigo levar uma cadeia de luz de uma extremidade à outra, que existe um sistema de controle que a gente vai ver mais à frente, e de que a pressão de trabalho ela é suficiente para poder manter durante todo esse processo a manta inflada. Então, em muitos casos, você acaba tendo 2 compressores, porque o ponto de suma importância é a questão da manta pressurizada durante todo o período. Márcio, deixa eu Oi. aproveitar o Vamos. seu intervalinho aí. O Marcos Romano, da Prefeitura, nos fez uma pergunta pelo chat. Márcio, existe algum estudo comparativo de obra em MND e vala a céu aberto? Em especial com relação à quebra, remoção e reposição do pavimento, custo do transtorno do trânsito em relação à emissão de CO2 e o gasto com combustível e crédito de carbono. Existe algum comparativo? Então, existem alguns estudos, né, que falam sobre a interferência da obra por vala de céu aberto com as obras de MND. Normalmente, essa aplicação ela está direcionada onde esses custos são muito elevados, como a gente viu naquela primeira foto. Ou seja, uma avenida de grande fluxo, que se a gente... exatamente... Vamos voltar lá, só para a gente contextualizar a resposta. Então, quando eu tenho uma situação como essa, onde eu tenho uma avenida de grande fluxo e que ela praticamente não para durante as 24 horas, os custos de abertura de vala, recomposição de asfalto, toda a infraestrutura de uma obra de vala de céu aberto, ela vai ser maior, porque ela, além dos custos diretos, existem os custos indiretos em que a população vai sentir, ou seja,
partir do momento que eu abro a vala, eu vou ter que desviar o trânsito, ou eu vou gerar um congestionamento enorme na cidade, ou eu posso parar a comercialização do comércio local. Então, existem várias interfaces que numa primeira análise mais direta, coloca sempre o processo MND como um processo mais caro. Então, quando eu olho material por material, o MND vai ser mais caro. Na hora que eu começo a entender que que todas essas diretrizes entre vala de céu aberto geram um transtorno, e esses transtornos eles também têm custo, aí essa comparação ela começa a ficar mais equilibrada ao ponto de ficar mais vantajoso a questão do CIPP ou de qualquer técnica de não destrutivo comparada à abertura de vala. Existe uma premissa de que, assim, a questão do crédito de carbono ela é muito importante de você validar, tanto na questão de que, quando eu tenho um processo de vala, eu tenho uma quantidade inúmera de máquinas atreladas a esse processo, e quando a gente fala de CIPP, eu estou falando, por exemplo, nesse projeto aqui, de uma noite de trabalho. Então, a emissão de gases tóxicos é muito maior na vala quando comparado com o MND. A gente não tem, assim, pelo menos eu não conheço nenhum estudo onde tenham esses valores comparativos. É algo que a gente, internamente aqui, a gente sempre fala de poder avançar com isso, porque isso tem tanto o valor do crédito de carbono, mas também uma forma distinta de olhar esses custos e também colocar estes custos ambientais dentro dos custos intrínsecos dessa abertura de vala, que, querendo ou não, são custos que acabam elevando tudo que a gente tem hoje. Mas acho que é por aí que a gente vai. Vamos voltar aqui. Bom, então a gente levou o liner de uma extremidade à outra, ele foi capeado, inflado, a gente já sabe que ele está se moldando a forma da tubulação existente, e aí eu vou entrar com a cadeia de luz. Então, a principal função da cadeia de luz ultravioleta é gerar cura durante o processo de caminhamento dela dentro da tubulação. Então, ela é inserida no liner, é fechado de novo com aquele cap metálico, e ela está conectada a esse veículo, que é uma central computadorizada. Então, dentro dessa central, eu consigo controlar todos os parâmetros importantes para uma boa cura. Então, eu vou controlar a pressão do liner, vou controlar a velocidade de avanço da cadeia, vou controlar se existe alguma lâmpada que está queimada ou não, vou controlar a intensidade da lâmpada durante o processo. E, além disso, eu tenho uma câmera na primeira cadeia para poder, ao mesmo tempo que eu estou controlando todos esses parâmetros, eu estou filmando o sistema curado. Obviamente que, assim, a velocidade, a intensidade, elas são dependentes da espessura do liner. Então, para cada um dos tipos de projetos, eu posso ter maior velocidade na cura ou menor. A grande vantagem disso, que é o que a gente estava comentando há pouco nessa pergunta do Marcos, é que eu posso fazer um trecho de 80, 90 metros, 120 metros, numa noite de trabalho. Se eu tivesse falando num processo de vala, isso estava talvez em
5, 6, 7 semanas, dependendo da quantidade de equipes, da quantidade de turnos que eu posso trabalhar, né? Então, em cada um dos casos, você tem condições distintas, mas a velocidade do processo de recuperação do CIPP é muito alta. Aonde está a questão? A questão não está no CIPP pelo tempo de execução. A questão está nas outras operações acessórias que a gente falou há pouco. Então, muitas vezes você tem sistemas onde o bypass é muito complexo. Então, ele vai demandar muito mais tempo do que o próprio CIPP. E aqui é só essa explicação, então, esse cabo é o cabo que está na central computadorizada. E aí a gente está levando de um lado para o outro. De uma vez que eu tenho o processo de cura realizado, então, as duas ponteiras metálicas são retiradas, né? Existe um filme que ele é, na fabricação do liner, ele tem um filme que ele é removido ao final do processo, para garantir que todas aquelas roldanas da cadeia de luz, toda aquela operação que eu faço de coloca a cap, tira a cap, não danifique o liner antes da real necessidade dele. Então, de uma vez curado, esse filme plástico ele é retirado. E uma vez retirado, são feitos os cortes da tubulação. Em cada caso, é necessário ver qual é o acabamento para cada sistema. Então, assim, o CIPP, de novo, ele é uma parte de toda essa técnica, né? Então, em alguns sistemas, por exemplo, de esgoto, você acaba fazendo uma laminação nas caixas, principalmente na entrada e na saída do CIPP. Quando a gente fala de sistemas por água, de sistemas pressurizados em água potável, eu tenho a instalação de um end-seal em cada uma das pontas do CIPP, e aí eu tenho o fechamento desse sistema. Então, cada caso vai ter sua aplicação final. Mas sempre a gente vai partir para a inspeção. Por quê? Porque a inspeção complementa ou fecha aquele meu ciclo. Então, eu parti da inspeção, limpeza, criei um bypass, limpeza, fiz a recuperação, fecho com o CIPP. Tenho o laudo do sistema computadorizado de UV, e aí eu crio um sistema que está balizado, curado, pronto para ser entregue. Obviamente que existem ensaios de resistência mecânica a serem feitos nas amostras, então existem normas que são complementares à FTM 1216 e que vão dar resistência mecânica, alongamento, para garantir que a cura foi feita da forma adequada. Existem outros avanços, por exemplo, o EletroScan, que vai poder garantir que existe continuidade de cura, né? Então, assim, nos processos mais antigos, quando a gente estava falando de água ou de vapor, você sempre tinha a dúvida na homogeneidade da cura durante o processo, né? Então, em alguns casos, existem hoje sistemas de controle dessa cura, porque existe uma curva dentro da própria tubulação, ou seja, a tubulação ela vai se alinhando na temperatura de uma forma heterogênea, dependendo de cada ponto, dependendo da ação do lençol freático, e aí, num determinado ponto da cura, ela homogeneiza, e aí eu posso chegar até o final homogeneizado. Então, você tem vários sistemas, um desses sistemas é o EletroScan, tem grandes vantagens e facilidades, e geram relatórios confiáveis para a gente poder entender que todos esses sistemas de controle, eles atuaram de forma a gerar o melhor produto no final. E aí, no final, eu consigo chegar num sistema como esse, ou seja, é a mesma região da foto, né, onde na foto da esquerda eu tinha uma alta incidência do lençol, né, tinha problema de
assoreamento, resíduo. Então, assim, tudo aquilo que a gente conversou há pouco, ele foi colocado aqui, e aí depois a gente faz a recuperação e tem um sistema como esse. Eu queria só inverter um pouquinho aqui agora e colocar um vídeo. Vou só parar um pouquinho e já volto com a minha tela. Vocês estão vendo minha tela cheia? Sim, estamos vendo, Márcio. Tá bom. É um vídeo curto, mas ele faz um comparativo antes da recuperação e depois. Então, assim, a gente percebe uma geratriz superior bem danificada, a estrutura do concreto bem atacada, porque é uma rede de esgoto. E aí a gente tinha muita presença de areia, porque era uma população no litoral. E aí, ao fundo, a gente tem o hidrojato fazendo a limpeza e retirando o final. Mas a gente percebe que, assim, a ação do lençol, ela está presente a todo tempo. Então, essa pingadinha que a gente vê no vídeo, ela não termina nunca. E aí, para cada caso de limpeza, você tem equipamentos diferentes. Então, sempre esses temas, eles compõem um sistema de recuperação, um planejamento de recuperação de rede. E aí, de novo, né, não tem nada de prateleira. Assim, aquilo que serviu nesse projeto pode não servir no outro da mesma forma. E aí depois a gente já tem o trecho recuperado. Então, ele sempre vai tomar a forma do tubo existente. Então, assim, talvez não dê para perceber, mas a gente, olhando assim, a gente percebe que ele teve um certo alongamento, e como eu não tinha aquela parcela da geratriz superior, você percebe a formação ali de exatamente aonde tinha aquele problema. Então, você vai vendo praticamente tudo. Você sabe onde está juntas e tudo mais. É isso. Share screen, só voltar aqui. Então, esse vídeo, de forma rápida, ele termina aqui a apresentação. E aí, aquilo que vocês tiverem de dúvida, que a gente puder conversar junto aqui. Obrigada, Márcio. Agradeço aí toda a sua explicação. Você foi bastante didático, foi perfeito. Achei que foi ótimo. Você pode descompartilhar sua tela agora. Opa, desculpa. Não tem problema nenhum. E aí, pessoal, olha, a gente está aberto para perguntas. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum tipo de comentário, eu vi aqui Natália. Natália mandou uma pergunta, Márcio. Márcio, há uns anos atrás orçamos um CIPP para um trecho de uma tubulação de água bruta de 800 milímetros. Na época, foi-nos informado que não seria possível a fabricação devido à pressão de trabalho do trecho, que era de 120 MCA, e por ser uma tubulação de 800 milímetros. Sabe se houve alguma evolução nesse sentido? Ou ainda, não conseguimos fabricar mantas para grandes diâmetros e grandes pressões? Então,
Essa questão do pressurizado, ele é bastante interessante, assim, e com o passar do tempo vem mudando muito, porque existe um desenvolvimento grande dos materiais. Então, assim, hoje você já tem sistemas que conseguem pressões de até 16, 20 quilos. Obviamente que, assim, ao aumento do diâmetro, eu vou diminuindo a capacidade da solicitação, ou seja, o quanto eu consigo absorver dessa pressão. E aí, Natália, também tem essa questão que a gente falou há pouco, assim, não é só a sua pressão de trabalho, né, mas como funciona o seu sistema. Por quê? Porque eu vou ter uma pressão de teste hidrostático, que normalmente é 1,5 vezes a sua pressão de trabalho, e também vou ter uma pressão de vácuo quando o sistema estiver operando, no fechamento de válvulas e tudo mais. Então, o que precisa validar é o conceito, vamos chamar, o conjunto dessas informações, para a gente poder saber que com o avanço dos liners e do tipo de resina e do aumento da quantidade de fibra, a mudança da direção da fibra. Então, assim, o que a gente vem percebendo nos últimos anos é que, assim, vem acontecendo uma mudança muito forte no direcionamento, no dimensionamento das mantas com fibra de vidro, né? Em 2011, existia mantas com 2 camadas de fibra de vidro intercaladas em sentidos opostos. Então, assim, na época a gente fez um projeto de diâmetro 800 com 10 quilos de pressão, 13 quilos de teste hidrostático. Hoje, e aquele era o limite, né? Hoje você já tem liners com até 25 quilos. Você tem outros tipos de recuperação, que já são uma classe distinta do CIPP, que são mangueiras flexíveis, vamos chamar assim, que elas aguentam maiores níveis de pressão. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem materiais melhores e mais desenvolvidos para atender uma gama maior de projetos. Mas, assim, tudo é uma questão de avaliar e validar. Muito bem, obrigada, Márcio, pela resposta. Eu quero lembrá-los que a apresentação do Márcio vai seguir por e-mail para vocês. Ao final, a Natália está agradecendo, entendi, obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Natália, pela sua participação. No final da apresentação do Márcio, tem lá os contatos, caso vocês queiram falar diretamente com ele, não tem problema nenhum. O nosso objetivo aqui é realmente fazer essa discussão, esse debate e disseminar esse conhecimento. Então, pessoal, olha, não havendo mais questões, já são 11h30, então é o momento da gente se despedir. Mês que vem teremos mais, o tema do mês que vem é ligado a geoprocessamento, e aí dezembro, férias, quando for janeiro a gente vai falar de esgoto, então assim, a gente tem uma programação para ir para os próximos meses, quem tiver interesse em receber nosso material, o e-mail é comercial@monitora.in, tá bem? Então, quero agradecer a presença de todos vocês. O Alexandre mandou uma mensagem, Márcio, muito bom, até a próxima. Então, quero agradecer a todos vocês, nos vemos daqui a um mês novamente no espaço, na Casa do Mais Conhecimento Monitor. Muito obrigada a todos, tenham aí Obrigado a todos. um excelente final de pessoal. semana. Obrigada, também. Obrigado a todos, abraço, tchau. Obrigada, Até mais. Silvana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Maria, obrigada também.